A Bíblia diz no livro de Juízes, no capítulo 2, nos versículos de 10 a 14. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Então aqui nós temos um relato trágico, dramático. Após a morte de Josué e a morte daquela geração, uma nova geração se levanta. E essa geração não conhece o Senhor. É uma nova geração que não conhecia os feitos, as obras, os milagres, as maravilhas, o ensino do Senhor. E essa geração fez o quê? Serviu os deuses, os ídolos das nações ao redor. Exatamente o que Josué disse que não era para fazer. Então, houve um tempo de obediência? Houve. Houve um tempo de fidelidade? Houve. Mas depois que aquela geração morreu, a geração que se levantou não tinha compromisso com aquele juramento, com aquela escolha, com aquela decisão. E começaram a servir falsos deuses, se entregaram à idolatria. E Deus ficou irado. Eles seguiram os deuses dos povos que havia ao redor deles e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. O nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus ciumento. Ele não quer dividir e ele não divide a glória dele com ninguém. Pois bem, quando a ira do Senhor se acendeu contra esta geração, o que aconteceu? Ladrões e inimigos ao redor começaram a despojar Israel. Quando tu perde a proteção de Deus, tu estás vulnerável aos ladrões e aos inimigos. E por que isso aconteceu? Eles deixaram o Senhor e Deus os deixou. Eles rejeitaram o Senhor e o Senhor os rejeitou. Eles viraram as costas para o Deus que tinha tirado eles do Egito. Eles escolheram. E como nós vimos no vídeo de ontem, cada escolha tem uma consequência, tem um resultado. E aqui foi exatamente o que aconteceu. Deus os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor e eles não puderam resistir. Por quê? Quando tu entrega a tua vida para Deus, Deus constrói um muro ao teu redor. Tu estás protegido, Deus assume um compromisso. Não te deixarei, não te abandonarei, serei o teu escudo. Pois bem, quando eles viraram as costas para o Deus vivo e verdadeiro, eles ficaram à mercê dos seus inimigos. E o que a gente percebe nesse texto?
que a geração antiga, né, a geração de Josué, não ensinou a nova geração. Porque a nova geração não sabia quem era o Senhor, não conhecia quem era o Senhor. Lembra daquele texto de Êxodo 1:8, que diz: levantou-se um faraó que não conhecia José, né? Levantou-se um rei que não conhecia José. José salvou o Egito. Foi governador do Egito. Numa época de fome e escassez, o Egito era próspero, tinha fartura e abundância. Por quê? Porque José interpretou o sonho de Faraó, das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas boas e 7 espigas mirradas, 7 anos de fome, 7 anos de fartura. Pois bem, José fez bem ao Egito, mas o tempo passou, aquela geração morreu e se levantou um rei, um faraó que não sabia quem era José, que não tinha compromisso com os hebreus e escravizou os descendentes de Jacó. E aqui está acontecendo de novo. Uma nova geração se levantou e ela não conhecia o Senhor. Ela se entregou à idolatria. E nós sabemos que a idolatria é uma loucura. O ser humano constrói um Deus, constrói um ídolo com as suas próprias mãos. É um absurdo, né? É algo que não faz sentido. Vamos ver 2 Reis 17:15. 2 Reis 17:15. Rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles e desprezaram as suas advertências. Seguiram os ídolos sem valor e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Então tudo aconteceu de novo. A história se repetiu. Eles começaram a seguir os deuses das nações. E aqui é forte esse texto porque diz que esses ídolos são sem valor. Mas quem segue esses ídolos também se torna sem valor. É descrito o processo, vamos dizer assim, da idolatria e dos idólatras. O mal que a idolatria causa para a pessoa e, no caso, também para uma nação inteira, ou o que nós estamos estudando, uma geração inteira, uma nova geração. Salmo 115, 4-8, de 4-8. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. E foi exatamente o que aconteceu. Eles seguiram falsos deuses, adoraram ídolos e foram entregues aos inimigos. Se tornaram presas fáceis. E isso é a loucura da idolatria. Isso é o que a idolatria faz. Torna homens e mulheres totalmente desprezíveis aos olhos do Senhor. Eles têm boca e não falam. Eles têm olhos e não veem. Têm ouvidos e não ouvem. Têm nariz e não cheiram. Têm mãos e não apalpam. Têm pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Isso quer dizer que eles não têm vida. Só que quem adora esses ídolos também perde a sua vida.
E é um processo de decadência, de destruição. É algo que tu não tem como controlar. Tu tá sendo destruído aos poucos por causa da idolatria. Provérbios 27, 24. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Então todo o poder, toda a vitória, toda a riqueza, acabou. Perderam tudo. Perderam a vida. Nada garante aquela riqueza, nada garante aquela vitória, nada garante aquele poder. Nações foram destruídas e o povo de Deus é destruído porque se rendeu aos ídolos. É isso que a gente está meditando hoje. Tu vai perder o teu escudo, tu vai perder a tua proteção se tu te voltar para os ídolos, porque é o teu Deus que te protege, é o teu Deus que te garante, não é a coroa, não são as riquezas, não é o teu exército, não é a tua força, nada disso vai te manter de pé. É o que a gente está vendo no texto. Uma nova geração que não conhecia o Senhor começou a adorar falsos deuses. E Deus, na sua ira, os entregou aos ladrões e aos inimigos ao redor. E o que deveria ter sido feito? O que tinha que... ou o que poderia ter sido feito para que isso não acontecesse? Claro, em primeiro lugar, a fidelidade, a obediência ao Senhor. Mas existe um processo natural e humano que é o ensino, a educação, o testemunho. Uma geração contar para outra geração. Os pais ensinarem seus filhos. Salmo 78, verso 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então, se uma geração ensina a outra geração, se uma geração testemunha para outra geração, se ela conta, se ela compartilha, se ela divide aquilo que ela recebeu, não vai acontecer isso. A Bíblia fala em Deuteronômio, é outro ensino que eles negligenciaram. Deuteronômio 6. Também já temos vídeos no canal a respeito desse texto, porque ele é fora de série. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Inculcarás a seus filhos. Quer dizer, tu vai colocar aquilo na mente deles, no entendimento deles. Eles vão aprender. Tu vai falar, tu vai escrever, tu vai registrar, tu vai relembrar, tu vai educar, formar, treinar, ensinar os teus filhos. Aí é algo que acontece no dia a dia, porque o texto é claro. Tu vai estar sentado, tu vai estar falando. Tu vai estar andando, tu vai falar na hora de deitar, na hora de acordar. Quer dizer, tu vai viver a tua vida de uma forma que os teus filhos vão aprender a amar ao Senhor. Tu vai testemunhar de dia e de noite. Tu vai ser
uma prova viva do amor de Deus, a carta viva. Os teus filhos vão ler, vão testemunhar no dia a dia a palavra de Deus. Aí não vai acontecer isso, de uma nova geração se levantar e não saber quem é o Senhor. Então os pais podem e devem ensinar os seus filhos. Tu tem que ter o compromisso de falar para os teus filhos. Salmo 44, verso 1. Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. Então existe um espaço para o testemunho pessoal, para a educação, para o ensino, para transmitir a palavra de Deus para os teus filhos. É claro, é óbvio, eles vão ter direito à escolha, eles vão decidir se eles querem servir ao Senhor, mas eles vão ouvir a mensagem. Tu vai testemunhar. E aí, o que vai acontecer? O Senhor vai ser o teu escudo. Tu vai habitar no esconderijo do Altíssimo. Tu vai ser protegido. Os inimigos não vão poder te despojar. Os ladrões não vão poder te roubar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O Salmo 91 todo é uma prova de que Deus é o nosso escudo, de que Deus é a nossa proteção. E que se tu habitar no esconderijo do Altíssimo, se tu descansar à sombra do Onipotente, nada nem ninguém vai te fazer mal.